Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de termoquímica e vamos tratar agora de um exemplo que a gente falou na outra aula sobre calor e energia térmica, né? Então vamos fazer esse exemplo aí. Fala o seguinte: a oxidação de 1 grama de gordura no organismo humano libera 9.300 calorias. Se nosso corpo possui 5.300 gramas de sangue, quanto de gordura deve ser metabolizado para fornecer o calor necessário para elevar a temperatura do sangue na temperatura ambiente, 25 graus, até a temperatura do nosso corpo, 37 graus aproximadamente, né? Suponha que o calor específico do sangue seja igual ao calor específico da água. Então veja só. Primeira coisa que a gente vai pensar: 1 grama de gordura ele fornece 9.300 calorias, né? Está dizendo aqui na questão. 1 grama no nosso organismo ele libera essa quantidade de energia. Ok. Então a gente vai e usa aquela equaçãozinha de calor. Calor é igual a massa, calor específico e a variação de temperatura, né? Produto desses três. Então a gente tem a massa aqui, ó, de sangue, né? Que é 5.300. A gente tem o calor específico, que ele falou que é igual ao. A gente vai considerar aqui, ó, supondo que o calor específico do sangue seja igual ao da água, que é 1 caloria por grama, tarará. E nós temos aqui a variação de temperatura. Que variação é essa? Ora, a temperatura final, 37, menos a temperatura inicial, que é 25. 37 menos 25 vai dar 12. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, esse produto aqui, a gente vai achar 63.600 calorias. Ok. Então, esse é o calor necessário para essa quantidade aqui de massa, né? Agora, veja só. 1 grama de gordura, ele é equivalente a 9.300 calorias, né? Ele fornece 9.300 calorias. Se eu tiver 63.600 calorias, quantos gramas de gordura eu vou precisar para fornecer essa quantidade de energia, né? Então, fazendo essa continha aqui mesmo pelos extremos, a gente vai ter 6,84 gramas. Ou seja, se eu tiver essa quantidade de sangue aqui no organismo e eu precisar que ele aumente a temperatura de 25 para 37, sabendo que essa quantidade de gordura fornece essa quantidade de energia, a gente vai precisar dessa quantidade aqui para fornecer energia suficiente para aquecer o nosso organismo, né? O que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente está num ambiente mais frio, o nosso corpo ele precisa elevar a temperatura. Ou seja, a gente vai queimar nossas reservas de gordura para aumentar a temperatura do nosso corpo. E aí a gente fica estável, né? Da mesma forma, o contrário, se a gente está num ambiente mais quente, o corpo ele não vai queimar tanta reserva de energia, ele vai, no geral, ele vai equilibrar isso aí com a quantidade de água também do nosso organismo. Tem todo um efeito aí que as variações de temperatura podem causar. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus para 28 a temperatura de 2 kg de água? E aí, ó, o calor específico da água, 1 caloria por grama por Celsius. Então, a gente vai usar a mesma equação, Q igual a mc ΔT, ou Δθ, dependendo do livro, vai vir Δθ. E aí a gente tem o seguinte: como o calor específico ele é a unidade que vem em grama, a gente precisa converter o quilograma aqui para grama. Então, 2 quilos equivalem a 2.000 gramas. A gente tem aí o calor específico, que já está em caloria, grama e Celsius. E a gente tem aí o ΔT, que é final é 28, inicial é 20, portanto, o ΔT equivale a 8.
Então, basta a gente substituir esses valores aí na equação, né? Q igual a mc ΔT. E aí a gente vai ter 16.000 calorias ou 16 quilocalorias, né? É muito comum a gente ver isso aqui, ó, e o pessoal chamar de 16 calorias, certo? Que é a unidade mais comum ah, para nutricionistas e esse pessoal que trabalha com a parte de alimento, né? Mas isso aqui é uma quilocaloria, que vale a 16.000 calorias, certo? Então vamos avançando agora, a gente vai tratar de entalpia, certo? Uma reação química ela pode ser classificada de acordo com a liberação ou absorção de energia na forma de calor. A gente tem basicamente dois tipos de reação: as que liberam calor e as que absorvem calor. As reações que liberam calor nós chamamos de reações exotérmicas e as que absorvem endotérmicas. A variação de entalpia é basicamente a medida de quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação a pressão constante. A entalpia, a gente já viu, a gente vai ver, já viu alguma coisa sobre energia interna. A energia interna basicamente é a energia que um determinado objeto ele apresenta, né? A entalpia ela trata do fluxo de energia, é a quantidade de calor que pode ser absorvida ou liberada quando a pressão do ambiente é constante. Então, quando a gente tem aí uma reação exotérmica, esse prefixo exo significa para fora, né? São aquelas reações que liberam energia na forma de calor, por exemplo, a queima de gases, a combustão de qualquer material, madeira, papel, combustível, tudo isso são reações exotérmicas, ou seja, elas liberam energia. Se a gente considerar uma reação hipotética, né, uma reação qualquer aí, AB formando C mais D e liberando calor, o que a gente vai ter? Aqui nós temos os reagentes, né? Lembrem aí das reações químicas, e aqui nós temos os produtos, certo? Consequentemente, nós temos aqui a entalpia dos reagentes, ou seja, a energia que os reagentes apresentam, e nós temos aqui a energia que os produtos apresentam. Então, o que acontece? Se a gente tiver, por exemplo, os reagentes, ó, aqui, ó, vamos considerar esse exemplo que ele é bem didático, e ele considera aqui, ó, imagine uma queda d'água, né? Uma cachoeira, enfim. Aqui nós temos essa altura inicial e a altura final. Aqui nós temos a energia potencial, que é a energia que está armazenada, a gente já viu isso aí. E aqui, quando ela cai, a energia cinética, né? O que acontece? Se eu tenho uma quantidade, uma certa altura, eu tenho uma energia potencial maior. Quando a água cai, ela converte essa energia potencial em energia cinética. Isso faz girar aqui esse objeto, movendo o gerador e produzindo energia elétrica, por exemplo, né? Então, a energia final aqui, ela é menor do que a energia inicial, né? Quando ela caiu, ela perdeu energia, né? Isso fez com que seja possível girar isso aqui, né? Que não vem ao caso agora. No caso de uma reação aqui de combustão, por exemplo, carvão, digamos, carvão com oxigênio, quando a gente realiza a queima desse material aqui, o que acontece? Ele se transforma em CO2 e vapor de água, né, no geral. Mas enfim. Então, quando essa queima acontece, há liberação de calor, né? A energia libera calor. Quando a gente queima carvão, quando a gente queima madeira, a gente libera calor. Ou seja, a energia que estava armazenada aqui, ela foi liberada na forma de calor. E foi produzido aqui um produto. Então, essa variação aqui do produto e do reagente é a variação de entalpia, é a variação de energia, do fluxo de energia, né? do que está armazenado e do que é liberado. Então, ó, no caso da queda d'água, a água ela perde energia potencial quando ela cai aqui, e no caso a gente ganha energia elétrica. Né? No caso aqui, ó, as substâncias elas perdem energia e há ganho de calor. Então, sempre numa reação exotérmica, a gente vai ter ela descrita. Uma das formas dela estar descrita é assim, ó,
reagente, produto mais calor, mais energia, certo? Então, com base na lei da conservação de energia, nós podemos afirmar que a energia total dos reagentes é igual à energia total dos produtos. Portanto, numa reação exotérmica, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, pois uma parte dessa energia que estava armazenada, né, lembrando aí do princípio da conservação de energia, ela foi liberada durante a reação. Então nós temos a seguinte desigualdade aqui, ó. A energia dos reagentes ela é maior do que a energia dos produtos. Por quê? Porque houve liberação de energia. Então, o que eu tenho, o que restou, não é igual ao que tinha antes, né? Então a gente pode fazer que a variação de entalpia é a energia, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. E aí, digamos que eu tenho uma reação que eu tenho uma entalpia dos reagentes de 20 quilocalorias. E aí ela acabou perdendo 10 quilocalorias no processo, o que fez com que o produto tenha só 10. Então, o resultado da variação total vai ser menos 10, ou seja, nas reações exotérmicas o ΔH é menor que zero, é negativo. Então, reações exotérmicas são aquelas que liberam calor e possuem a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Entalpia do reagente maior que a entalpia dos produtos. Consequentemente, o ΔH vai ser negativo. Então, quando eu tiver um ΔH negativo, eu tenho uma reação exotérmica, certo? E aí, no caso das reações endotérmicas, o prefixo endo significa para dentro. Ou seja, são reações que absorvem energia na forma de calor. No esquema geral, a gente tem a mesma reação que a gente tinha antes, hipotética AB formando CD. Só que vejam que naquele exemplo, o calor ele estava do lado dos produtos, agora ele está do lado dos reagentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as reações endotérmicas elas absorvem energia, elas não liberam energia, elas precisam de energia para acontecer. Por exemplo, o gelo ele precisa absorver energia para derreter, né? Se não tiver energia, se não for fornecido calor, né, para ele, ele não vai derreter. Ou seja, é um processo endotérmico, né? A mesma coisa que acontece aqui, ó. No caso aqui é o inverso de uma queda d'água. Aqui eu preciso, por exemplo, chega água na sua casa. Por exemplo, você tem um poço em casa, um poço artesiano, não sei, e você quer coletar água. O que é que você faz? Você usa uma bomba d'água, né? E aí você fornece energia para o sistema e aí o sistema ele realiza esse processo, certo? Então, há consumo de energia e ganho de energia potencial. Você conseguiu levar a água de uma altura menor para uma altura maior. Numa reação química, por exemplo, no caso aqui, ó, se eu tenho nitrogênio e oxigênio, eu preciso que seja fornecido calor para transformar isso aqui em óxido de nitrogênio, né? Então, deve-se fornecer calor, calor para que o produto seja formado. Calor é absorvido. Então, eu tenho uma reação endotérmica. Então, se a gente for partir daquele princípio que eu falei agora há pouco sobre as reações exotérmicas, a gente vai ter o seguinte. Uma vez que a energia total se conserva, né, o mesmo princípio, a entalpia dos produtos ela é maior do que a entalpia dos reagentes, pois uma quantidade de energia foi absorvida na forma de calor, né, pelos reagentes durante o processo, ficando contida nesses produtos. Então, no caso da reação endotérmica, a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos, certo? Então, no caso ela é menor. Deixa eu corrigir isso aqui rapidamente. Certo? Então aqui a entalpia dos reagentes é menor do que a dos produtos. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem aqui a variação de entalpia, o resultado vai ser maior que zero, ou seja, reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor
e possuem entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos, né? Aqui, ó. E, consequentemente, apresentam o ΔH positivo. Então, ó, reação exotérmica tem o ΔH negativo. Reação endotérmica tem o ΔH positivo. Uma libera energia na forma de calor, a outra absorve energia na forma de calor, ok? Então, vamos parar com essa aula por aqui e na próxima a gente vai tratar dos fatores que influenciam as reações, ok? Então, por agora, a gente para aqui.